É incrível, né? Como é que a gente vive nessa globalização e o acesso. Né? Você poder ter professores do mundo inteiro e trocar essas experiências é genial. Você veio de família jurídica também, né, Alex? Eu vim de família jurídica. Advogado também, né? Só você que fugiu do... Eu fugi. Fugiu do meio. Resolveu programar, resolveu mexer em computador, cara. Fui para outro lado totalmente diferente. Sensacional. Né? Flávio, você aí, ao longo da sua carreira, como na área de direito, entrando com essa pegada jurídica, aí você entrou no mundo ESG. Tá. Como que surgiu esse mundo? Eu imagino que ESG, a gente tá falando de uma sigla recente. Tá na moda. Está na moda no momento, mas quando você entrou, não era tão moda assim. Não era. Na verdade, era para poucas pessoas e ficava muito numa lógica que eu sempre brinco aqui, já brinco com muita gente que fala, lá atrás era uma ideia de abraçar árvore, né? A gente falava de abraçar árvore e tinha o termo que existia de sustentabilidade. Sustentabilidade. Mas não era uma demanda muito grande da comunidade como um todo, né? Hoje você não quer trabalhar numa empresa que não traz um impacto bacana para a sociedade. É verdade. Então, uma questão que você já trouxe bastante relevante, que a gente os investidores não se preocupavam tanto no propósito do mercado, os consumidores. Perfeito. A gente sabia que, na França vão parar de consumir os nossos produtos, mas hoje a gente para na esquina, né? É isso aí. A gente vê, sei lá, empresas, teve o Carrefour recentemente, com um programa que tiveram lá com agressões, a questão do cachorro e o quanto isso... E eu me lembro, cara, olha que loucura. Eu faço compra pela internet e a moça que limpa a casa lá na quarta-feira, ela chegou pra mim um dia e falou, Henrique, você tem que parar de comprar no Carrefour, porque eles machucam o cachorro. Você tem cachorro, não tem que comprar. Cara, a moça que limpa, sabe, tá em todos os... É isso mesmo. As classes sociais. É isso mesmo. As classes da sociedade. Eu diria até, começando pelo final da tua excelente pergunta, que o mercado consumidor será um fator preponderante na reputação da marca. É isso aí. O mercado consumidor europeu é muito consciente. O mercado brasileiro, eu só acho que não está ainda no mesmo grau de exigência porque o brasileiro está privado do seu poder de consumo. A gente acaba comprando muitas vezes o que dá na conta e não o que eu quero. Hoje, então nós temos números ainda desfavoráveis. Por isso que eu digo, a democracia gera estabilidade econômica. E eu sou um democrata convicto. Então, agora a tua pergunta é como é que eu chego nisso, né? Como é que eu chego no ESG? É importante lembrar que eu comecei com direito empresarial, fui advogado corporativo e sempre dei aula de direito, o que a gente chama de direito privado. É o direito civil e o direito empresarial. Tá. Mas sempre fui muito preocupado com os direitos humanos. Então, à parte, desde criança, eu estudava, eu sei que parece meio maluco isso, mas com 7, 8 anos eu comecei a comprar alguns livros sobre a história das guerras, as perseguições. Então, o ser humano sempre teve na minha preocupação, né? E aí, com o passar dos anos, foram me convidando para falar sobre a parte mais humana do direito. Mas eu já tinha aquela carga empresarial. Quando eu consigo chegar na matéria, na disciplina Direitos Humanos, eu já tinha uma carga cultural forte. O meu avô, eu fui criado pelo meu avô, ele era um homem muito rígido, daquela educação antiga, né? E aí começa a aparecer no mundo a questão ambiental. Eu cheguei a trabalhar no Ministério Público, na Curadoria do Meio Ambiente, ainda quando estudante. Tá. E aí, o que vai acontecer? Começa-se a perceber que o planeta ele tem um limite, né? Olha que interessante, muita gente, aliás, eu nunca vi falarem sobre isso, mas durante a Guerra do Vietnã, que começa ainda em 65, 66 e vai até 75, vocês devem se lembrar, e quem nos ouve também, que os vietnamitas lutavam por baixo da terra, em túneis. Sim. E os norte-americanos desenvolveram um projeto chamado Ranch Hand. O que era? Era o projeto de desenvolvimento de elementos químicos explosivos.
o elemento laranja, que ficou famoso, mas havia o elemento azul, o vermelho e as bombas napalm, já usadas na Segunda Guerra. Aquilo devastava o meio ambiente. Naquela época, década de 70, os próprios cientistas americanos diziam: está ocorrendo um ecocídio, uma destruição da natureza. Em 72, nós tivemos a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente das Nações Unidas, e o Olaf Palme, que era ele era norueguês, sueco, ele diz: olha, nós temos que parar com esse ecocídio, a questão ambiental. Bom, quem é que desenvolvia esse material? Eram empresas. E aí se começa a discutir a participação das empresas, não só na questão do meio ambiente, mas também na violação dos direitos das pessoas. Vamos lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, todas as empresas alemãs colaboraram com o regime nazista e foram levadas a julgamento, os famosos julgamentos de Nuremberg. Pois bem, então nós temos aqui, historicamente, o início da associação do tema empresas, meio ambiente e direitos das pessoas, inclusive das minorias, que foram perseguidas também. Bom, nesse caso, em 92 tivemos a ECO, 92, no Rio, que fez agora 20 anos, 20 anos, isso aí. Foi 2 semanas, estavam comemorando 30. isso. 30 anos. Por isso que eu fiz direito. E aí, que foi a segunda grande conferência. Bom, na década de 90, as Nações Unidas chamam John Rudge, um professor de Harvard. John, você precisa estabelecer uma diretriz para as empresas, porque os tratados internacionais são voltados para os governos, para os estados. E aí ele apresenta um projeto dizendo: as empresas têm 3 pontos, um tripé importante que elas têm que observar: respeitar, proteger e remediar os direitos da sociedade, os direitos humanos, o seu entorno. Então vamos pensar... Isso em que ano? Ele desenvolve na década de 90, apresenta mais ou menos em 2001 e 2002. Tá bom. Então são chamados princípios orientadores dos direitos humanos para empresas. Para empresas. Por quê? Porque a empresa ela se torna transnacional. Ela vai colocar o seu produto e o seu serviço em todos os mercados. O produto é o mesmo. Vamos pensar aqui no Big Mac. O produto é o mesmo, mas as culturas são completamente diferentes. Como você falou, um projeto na Índia que se destaca na questão da informática, um projeto na Suécia, um projeto nos Estados Unidos. Então, a partir daqui, as fronteiras e os governos desaparecem. A empresa passa a entrar em qualquer lugar. Isso. Então, como é? E aí surge uma série de repercussões. Como é que uma empresa vai lidar, por exemplo, quando ela quer conquistar um mercado de trabalho num país como o Marrocos, que é um país mais aberto, mais muçulmano? A Turquia, que não é um país com religião oficial, mas que é um país islâmico. E como é que essa mesma empresa vai lidar com uma questão, por exemplo, na Rússia, que agora invade a Ucrânia e o McDonald's se retira? Sim. Dentre outros, eu falei do McDonald's. É um exemplo famoso. Né? Então, as repercussões são inúmeras. E aí surgem esses 3 pontos. Então, proteger, respeitar e remediar. Vamos pensar no rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Até hoje as famílias estão desabrigadas. Como é que a empresa vai trabalhar o seu nome, a sua marca? Antigamente se estudava assim: olha, o empresário é aquele que reúne mão de obra, capital, know-how e tecnologia. Sim. Hoje, esse conceito é ultrapassado. Não basta buscar o lucro, né? E comentávamos agora há pouco, a partir do momento o lucro ele deixa de ser tão importante, mas o que é que eu estou fazendo pelo meu entorno?